Hoje, na linda história de amor chamada Baseados no Amor, nós vamos viajar pelo capítulo que se refere ao ano de 1991 e um pouquinho de 1992. Em 1991, em janeiro, Patrícia volta, novamente vai passar as férias em Brasília. Já que dessa vez, ela vai ficar um período um pouco maior, porque em fevereiro desse mesmo ano, a avó paterna vai comemorar o aniversário dela em grande estilo e vai cair justamente na semana do carnaval. Então, Patrícia vai voltar para o Rio e os seus primos Rodrigo e Rogério vão junto com ela nessa viagem para o Rio de Janeiro. Então, ela vai ficar quase 2 meses na casa deles. E claro, né? Nesse período dessas férias maravilhosas, tudo se repete. É saída pra boate, é ensaio da banda, do Rodrigo, é lugares maravilhosos que eles visitam, curtição, onde o point dos jovens. E claro, nos momentos em casa, tendo que disfarçar o máximo quando está a presença dos tios. Porém, quando os tios não estão em casa, aí os dois só chamegam. Patrícia uma vez faz uma coisa que quando os tios chegam do trabalho e o Rogério chega do quartel, eles caem na gargalhada. A Patrícia está ensinando o Rodrigo a dançar passinho, mas as danças que ela dança. E ele todo duro, todo esquisito, mas está lá tentando. E aí a cena fica bem engraçada, porque ele está tentando aprender o que ela está dançando. Porque quando o Rodrigo leva a Patrícia nas boates, ele basicamente só ficava observando e fumando seu cigarro. Chegava alguém perto dela, ele ia lá, se posicionava. Claro, vai chegar outro cara na minha namorada? Não, né? Mas acontece uma coisa também de ter algumas mulheres chegarem no Rodrigo e a Patrícia só de longe, ó, cruza os braços e fica só observando. Mas isso é uma coisa que você vai saber com detalhes quando estiver lendo o livro Baseados no Amor. Ainda correndo aí no ano de 91, quando passa essas férias, vão lá para o aniversário da avó. Patrícia e Rodrigo, eles ficam, como vamos fazer para ficar juntos sem ninguém perceber? No meio da festa, os dois somem. O que eles foram fazer quando sumiram, hein? Pois é. Mas, infelizmente, como todas as férias que a Patrícia passa com ele, chega o momento de se despedir. E sempre Patrícia chorando, porque não quer que ele vá embora, ou ela não quer ir embora. E ele sempre olhando nos olhos dela, dizendo que eles amava, que não precisava disso, que eles iam estar juntos novamente. Bom, Patrícia volta, fica no Rio, Rodrigo e Rogério voltam para Brasília, depois dessa linda festa de aniversário da avó, e começa novamente aquele ritmo de namoro por cartas, telefonemas, cartão. E nesse ano, o Rodrigo, no Dia dos Namorados, manda um presente para ela. Apesar que estava mandando também nos outros, mas manda um presente muito especial para ela. Uma camiseta com o nome da banda dele e atrás o nome de todos os componentes. Ah, e tem um detalhe, o Rodrigo era conhecido como Alemão. Ninguém chamava ele de Rodrigo, só de Alemão. Um apelido muito óbvio. Sabe como é que o Rodrigo é? Rodrigo é um cara de 1,85 m, loiro de olhos verdes. Lindo! Então, Alemão. Bem propício esse apelido, né? E tem um detalhe em 91, é o ano que o Rodrigo entra na faculdade de Direito. Pois é, já universitário, curtindo já aí as suas chopadas, né? E aí ele conhece muitas pessoas, muitas garotas, faz novos amigos. E a Patrícia sempre curtindo o que ele está falando, né? E ela ainda nem tinha terminado ainda, na época, o 2º grau, né?
E quando chega o mês de junho, ele manda um presente para ela, mas dias depois acontece um acidente com a Patrícia. E as férias do mês de julho em Brasília são canceladas. Patrícia sofre um acidente e fratura o pé. E quando o Rodrigo sabe da notícia, ele sofre tanto quanto ela. E ele quer muito estar perto dela, porque sabe que é o momento que ela precisa dele. E aí, ele que vai para o Rio de Janeiro ficar uns dias com ela. Depois que ele retorna, né, para Brasília, depois dessas férias, eles continuam. E ele acompanhando o progresso dos efeitos dessa fratura, do sofrimento da Patrícia, as dores. Ele é um namorado muito presente, mesmo à distância. Então, quando chega o mês de novembro, tem aquele feriado do dia 15, o Rodrigo, ele não consegue ficar longe dela. E ele consegue ir para o Rio, passar esse feriado com ela. E aí ele acaba tendo que se adaptar à nova condição dela, porque ela ainda estava com gesso no pé, andando de muleta, e algumas coisas que eles faziam não dava para fazer, e ele se adaptou muito a ela. Mas, nesse mesmo ano, um pouco mais, uns dias depois, Patrícia conhece Mauro. Esse é um cara que será o futuro marido da Patrícia. E quando chega em janeiro de 92, ela começa a namorar o Mauro em dezembro. Quando o Mauro começa a namorar com a Patrícia, o Rodrigo está viajando, é fim de ano, viajando com a família. E quando o Rodrigo volta em janeiro e liga para ela para perguntar que dia ele pode ir para o Rio, aí vem a notícia. No dia 13 de janeiro de 92, Patrícia termina pelo telefone com o Rodrigo e fala que está namorando o Mauro. Rodrigo perde o chão ali. Porque por mais que esse relacionamento deles fosse à distância, conturbado, escondido, Rodrigo amava a Patrícia. Mas amava, sim. E ele tinha dela aquela pessoa especial. Ele sempre vai falar para ela que ela era importante e especial para ele. Mas isso nunca deixou de ser. Mas você só vai saber tudo isso quando você ler o livro. Essa linda história chamada Baseado no Amor.